Contagem regressiva, né? 3, 2, 1 e termina. Né? Muito bem, estamos terminando o nosso curso de cálculo. Não sei se vocês já perceberam, se vocês pegaram o livro do Stuart, tem muita coisa para estudar, não tem? Já perceberam? Mas tem tempo que a gente vai seguindo direto o Stuart, né? E do nada dá um pulozinho, né? Pois é, tem muita coisa para você estudar. As coisas que a gente pula são coisas que acabam ficando muito específicas para algumas áreas, tá? Então a gente dá uma pulada mesmo e também são coisas que a gente tem certeza disso, que você vai conseguir pegar o livro depois, vai ler, vai entender e vai fazer os exercícios. A gente compreende isso, tá? Bem, se eu compreendi, você também vai compreender. Então, esse é o parâmetro que a gente usa, tá? Então, tá tudo certo. E hoje a gente fala de integração tripla, tá bom? É, eu vou evitar ficar usando termos técnicos do tipo assim, região do tipo 1, região do tipo 2. Eu vou evitar essas coisas. Eu vou preferir que você compreenda o que essas coisas significam, tá? Para tu não ficar preso a pensar assim, peraí, quando é que é tipo 1? Quando uma projeção fala de algum tipo de função que depende de x e y? Eu não quero que você se prenda dessa forma, porque senão tu vai querer ficar decorando as coisas e tu vai acabar confundindo e citando coisas erradas, tá? Então, o mais importante é você saber como se resolve esses problemas. É você olhar para o problema e conseguir sacar quais são as ideias que você tem que desenvolver na hora de resolver esses tipos de integrais, tá bom? Só relembrando, um processo de integração, então, as integrais, lá em cálculo 1, a gente definiu as integrais como sendo a integral nada mais é do que um limite, né? E agora eu acho que vocês mais do que nunca, vocês podem de fato reafirmar que curso de cálculo nada mais é do que um curso de limites, certo? Porque nós começamos estudando limites, depois a gente vai para a derivada, que também é um limite, e depois você vai para integrais, que também é um limite, certo? Então, o curso de cálculo se resume a estudar limites. Então, ele se resume a fazer estudos de aproximações, tá bom? Já que limite, você não necessariamente você chega no ponto, né? Você pode estar numa vizinhança do ponto, né? E essa vizinhança, dependendo de onde você está, ela pode ser um intervalo aberto, ela pode ser uma bola aberta em R2, então é um disco, né? Ou ela pode ser uma bola aberta em R3, que vai ser uma esfera sem a casca, né? Ou uma bola aberta em R4, que é uma hiperesfera, que também é sem a casca, e assim vai indo, tá bom? Então você pode enxergar dessa forma. Então a ideia de tudo que você faz em cálculo é pensar em aproximações, mas essas aproximações são muito precisas, por incrível que pareça. Por mais, parece meio contraditório, né? Você fala de aproximações, mas essas aproximações são precisas, tá? Isso que é bacana. Então, muito bem. Então, integrais, só lembrando, matar saudade de cálculo 1, né? Então, a definição de limite que você tinha lá, disso aqui, limite da f de x quando x tende a p, a gente chamava isso aqui de L, se dado um epsilon, né? Dado um epsilon maior que zero, aí existe um delta maior que zero, tal que essa diferença aqui, e essa diferença ela precisa ser, não precisa dar igual a zero, né? Você não precisa chegar no P. Então, essa diferença de x para P, e nós colocamos isso aqui em módulo, porque na reta a distância é o módulo, tá bom? Mas você precisa lembrar que quando você estiver em cálculo 2, essa distância é uma norma, tá? Em cálculo 2 de funções de 3 variáveis também é uma norma, tá? Então são normas de vetores, tá? Você tem que enxergar isso. Se isso aqui for menor que delta, isso aqui maior que zero, isso aqui tem que implicar que a distância da função para esse L tem que ser menor do que epsilon. É isso que significa esse limite aqui, tá bom? Isso que nós vimos lá em cálculo 1 nas nossas primeiras aulas. Tá? Essa aula já é quase uma aula da saudade, né? Então, agora a gente quer falar em integrais, né? E quando nós tínhamos lá integrais, a gente fazia isso aqui. Se você tem f de x,
Aí você tem os limites de integração. E isso aqui, ele vinha de um certo limite, né? De um certo limite que envolvia um somatório, e esse somatório está atrelado a essa f, e as distâncias da partição que você fez. Tá? Então aparecia a f de um certo, vou chamar aqui de CI estrela vezes um delta de xi. Lembra que você fazia isso? Então, isso era o que você fazia. Se esse limite aqui existir, então você definia isso aqui como sendo a integral. Tá? E para cálculo 2, quando o professor Solon definiu para você o que era uma integral dupla, porque agora você pula de fase, né? Agora você está com função de duas variáveis. Então, o que você tem lá é um limite de um somatório duplo, tá? Porque agora você não percorre as coisas só em uma direção, tá? Porque o domínio aqui em cálculo 1, ele é subconjunto da reta, mas o domínio em cálculo 2, se você está com função de duas variáveis, então ele é um subconjunto do plano, tá? Então você vai percorrer a área, que a área pode ser de um retângulo ou de um subconjunto qualquer. É um subconjunto qualquer num bom sentido, tá? Então, se você pega um retângulo para fazer esse estudo, a ideia que nós fazemos lá é subdividir esse retângulo em retângulos menores, tá? E você analisa as coisas que acontecem em cada retângulo desse. Então, você precisa somar na linha e você precisa somar na coluna. Por isso que aparece essa soma dupla, tá? Então, é I variando de 1 a um certo M, o J variando de 1 até um certo N, e tu queres que esses M e esses N estejam indo para o infinito. Tá? E você tem lá a sua F avaliada, assim como tu escolhes um cara lá, dentro de cada intervalinho você vai escolher um carinha, aqui você vai escolher um ponto de R2 em cada quadradinho. Vamos pensar assim? Tá? Então, você escolhe um xi estrela, um yj estrela, isso aqui delta de x e um delta de yj. Tá? E aqui surge a área de cada retângulozinho desse fundamental, né? Que você chamou isso aqui de delta A. Tá? E daí origina o que nós chamamos de integral dupla sobre a região A da função f x dy dA. Tá? Aí que a gente definiu como integral dupla, tá? Então, aqui também, como isso aqui é um limite, aqui também você vai enxergar esse epsilon e esse delta, tá ok? Onde esse epsilon que você tem é sempre a distância da função para o limite dela, tá? No caso aqui para a gente, o resultado do limite é esse, né? Tá bom? Esse aqui que é o nosso L. Tá? Então, esse limite é igual a isso. Então, você tem que fazer a diferença desse para esse, colocar isso na norma, e isso tem que ser menor do que esse epsilon. Tá? Mas e o delta entra onde? Onde é que vai entrar o delta? Aqui no nosso caso, o delta vai entrar onde? Onde entra o delta? O delta, no cálculo 1, ele está atrelado para o domínio, certo? É a distância que você quer chegar do ponto desejado. Tá bom? Então, o delta aqui, ele vai estar atrelado à partição que você faz. Ao refinamento dessa partição. Tá bom? É aqui que entra o delta. Tá? Em olhar para essa partição. Lembra que aqui, no cálculo, você está aqui, o ponto P, você quer chegar cada vez mais perto do P, certo? Você faz isso. Aqui é refinar cada vez mais esse retângulo. Então, é aqui que entra o delta, tá bom? É refinar essa partição. Muito bem, então, o que nós queremos fazer é dar um sentido para uma coisa assim. É isso que nós queremos fazer hoje, tá bom? Dar um sentido a uma integral tripla, tá?
Bem, vamos lá. Se a integral simples, ela me dá a área abaixo da curva, se nós considerar... Tudo que eu falar de agora em diante, nesses primeiros minutos, eu quero falar de funções que são estritamente positivas, tá? Não vou citar funções que têm imagem negativa, eu quero falar sempre funções estritamente positivas. Então, quando estávamos lá em cálculo 1, essa coisa aqui, ela nos dava a área abaixo do gráfico da função, certo? Tá bom? Era para isso que servia, tá? Quando nós viemos para cá, para cálculo 2, aí o gráfico da nossa função já é uma coisa que está em R3, tá? E você pegava aqui uma certa região e você olhava a imagem dessa região, né? E você calculava então, essa integral dupla, ela te dá o volume disso, certo? Esse que é o resultado, tá? Aí você deve estar encacucado, pensando assim, mas peraí, professor, na aula passada, você me apresentou uma integral dupla que não era o volume. Você me apresentou a integral dupla que era a área. Não foi? Não fez a área da superfície? Mas a gente fez um trabalho lá explicando por que seria a área do gráfico lá da superfície, né? Aqui, mas a integral dupla aqui, ela me dá o valor do volume. A pergunta que nós queremos fazer é o seguinte. Antes de fazer a pergunta, deixa eu tentar fazer com que vocês cheguem na pergunta. Em cálculo 1, nós tínhamos isso. Você pegava uma função que sai de R em R, tá? E o gráfico da função você conseguia desenhar. O gráfico da função era uma coisa do tipo assim, x, y, onde o x pertence ao domínio da função e o y é a imagem desse x. Certo? Assim que é o gráfico. Tá bom? Tem essa cara. Então quer dizer que o gráfico de uma função de R em R, ele está onde? Ele está no R2, certo? É isso que acontece. As nossas funções, quando nós viemos para cá, quando nós iniciamos o curso de cálculo 2, são funções que elas fazem isso aqui. Ela pega um conjunto A, que está no R2, ok? E leva em R, certo? Tá bom? Então, o gráfico desse tipo de função é o seguinte. Também são pares ordenados, só que a primeira parte aqui, que eu vou chamar de P, e vou chamar aqui F de P, aí você pode ser iludido a pensar que você está aqui no R2 também, mas não está. Porque esse P já é um cara de R2. Tudo bem? Então, o que tu tens que enxergar aqui, que na verdade tu estás falando de x de P, y de P e f de x de P e y de P. Que é um cara que está no R3. Tudo bem? Então, você tem que enxergar que o gráfico de funções desse tipo vai para R3. Tá? Então, por isso que faz sentido de quando você trabalha aqui, faz sentido você achar a área. Tá? Por isso que quando você trabalha aqui, faz sentido você achar o volume. Então, agora eu posso fazer a pergunta para vocês. E quando nós trabalharmos aqui de A, onde esse A é subconjunto de R3, e para cá, o que é que eu vou achar? O gráfico vai estar onde? Vai estar no R4. Vamos conseguir desenhar o gráfico? Não. Não tem como você trazer uma dimensão maior para um lugar que é uma dimensão inferior. Nós moramos no R3. Ok? Então não tem como você pegar o R4 e trazer para cá. Então não vou conseguir visualizar os gráficos. Ficou claro? Então os gráficos das funções que a gente trabalha hoje não são gráficos visíveis aos nossos olhos, porque nós só enxergamos 3 dimensões. Ficou claro até aí? Tá? Beleza. Então, quando eu estou
Em cálculo 1, o volume que eu enxergo no cálculo 1, ele é a área. Quando eu estou aqui, o volume que eu enxergo é o volume. O volume que a gente está acostumado a falar mesmo, aquele volume proveniente de uma coisa tridimensional. Tá? Agora, quando eu estou aqui, o que é que eu vou calcular? Esse é o volume do R4. E o volume do R4 a gente vai chamar de hipervolume. Tá bom? Então essa é a distinção entre R2, R3 e R4. O volume do R2 é a área. O volume do R3 é o volume que você está acostumado. E o volume do R4 a gente vai chamar de hipervolume. Tudo bem? Então, qualquer objeto que você estiver calculando essas integrais triplas desse tipo, se é uma integral tripla, a imagem da função está lá no R4, então você vai estar calculando o hipervolume daquele objeto. Ficou claro? Tá? Muito bem. Agora, não é porque tu não enxerga os objetos que você não pode fazer desenhos. Você pode fazer desenhos. Não do objeto. Então, você pode melhorar a coisa. Em cálculo 1, nós fazíamos o quê? Nós saíamos daqui, desse intervalo, e calculávamos como era o gráfico da função. Lembra que a gente fez o maior trabalhão para descobrir como traçava o gráfico da função? E era bonito fazer isso, né? Era bonitinho fazer isso. E era feio desenhar isso aqui. Porque, convenhamos, desenhar um segmento de reta, qual é a graça que tem? Não tem graça. Né? Quando nós chegamos aqui, o negócio começou a ficar mais divertido. Eu, particularmente, não foquei muito em querer ficar desenhando os gráficos com vocês, porque eu compreendo que a parte tridimensional não é simples para todo mundo de enxergar. Então, não fiquei abordando isso. Eu abordei um pouquinho mais de vocês enxergarem o domínio. Lembra que eu pedi para vocês exibirem o desenho do domínio? Porque o desenho do domínio já era uma coisa bidimensional. Tá? Só que era uma coisa bidimensional plana. Não era uma coisa deformada. O gráfico ele é deformado. Quase sempre. Né? Então, aqui, eu pedia para vocês desenharem para mim como era o domínio das funções que a gente estava trabalhando. Às vezes era um domínio que era só um disco. Às vezes era uma coisa que era fora do disco, lembra? Eu pedi para vocês desenharem algumas curvas de nível, que estava tudo no plano. Então, era mais simples de serem desenhados. Tá? Agora, aqui, o que você acha que a gente vai fazer? Se nós não conseguimos desenhar o gráfico, porque o gráfico está em R4, o que você acha que a gente vai fazer? Vai fazer o quê? A gente vai desenhar o domínio. O domínio vai ser uma coisa que está onde? No R3. Então vai ser um objeto tridimensional. Esse objeto tridimensional é que vai ser o domínio do que a gente quer trabalhar. Tá bom? Então, nós não vamos fazer outros desenhos. Os desenhos que nós vamos fazer, a gente vai estar vinculando a esse cara. A tua região de integração. A gente vai querer enxergar quem é a região de integração. Então, a gente vai desenhar, de fato, ela. Tá bom? Então, essa que é a ideia da aula. Muito bem. Então, vamos começar com uma ideia. Considere f de A de R3 em R. Tá bom? Aí, claro, eu vou querer que essa função... Eu não quero perder as informações que eu já conheço. Eu vou querer que essa função seja uma função contínua. Se é contínua, é integrável. Tá de boa. Né? Eu vou querer que essa função seja derivável, que eu consiga calcular o gradiente dela, que eu não tenha essas dificuldades. Eu não vou impor dificuldades sobre a função. Tá? E eu vou pegar aqui ternos, x, y, z, e vou levar na f de x, y, z. Tá bom? Esse cara aqui é um cara que está na reta. Tá? Você faz a conta e dá um número real. Tá bom? Muito bem. Agora, assuma que esse conjunto A tem uma cara. Eu vou dar uma cara muito específica para esse conjunto A. Tá? Esse conjunto A são ternos. São ternos. E a característica do x
é que ele seja assim. E o Y seja assim. E o Z seja assim. Onde A, B, C, D, E e F sejam números reais. Tá? E claro, eu não vou querer que A coincida com B, C coincida com D, E coincida com F. Eu não quero isso. Eu quero que sejam números distintos mesmo. Tá bom? Bem, se eu estou te dizendo que o conjunto A tem essa cara, eu quero que você me diga agora qual é o formato do conjunto A. O formato geométrico dele. Ele é o quê? Fala. Ele é um paralelepípedo. Mas o paralelepípedo pode ter várias formas. Eu quero um paralelepípedo específico. Como é que ele é? Ele é reto. É um paralelepípedo reto. Ele não é um paralelepípedo com os lados inclinados. Ok? Então, em outras palavras, você poderia dizer uma caixa. É uma caixa em R3. Tá bom? Então, o que nós vamos trabalhar inicialmente vai ser uma função que ela sai de uma caixa e leva em números reais. Beleza? Isso que eu quero fazer. Tá? E não é à toa que eu quero trabalhar numa caixa. Afinal de contas, quando nós começamos a trabalhar com as funções de duas variáveis, a gente começava em um retângulo, né? A gente pegava um retângulo, aumentamos a dimensão, então vamos fazer uma caixa, então, né? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar essa caixa, tá? Vou desenhar aqui essa caixa. Tá bom? Tá aí a caixa. Então, essa caixa é o conjunto A. Tá? Claro que eu preciso posicionar essa caixa no espaço. E o espaço dela é o R3. Tá? Então, eu vou posicionar da forma mais adequada para mim possível. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar os eixos assim. O eixo Z aqui. O Y vai fazer isso aqui e vem para cá. E o X, essa aqui vai ser a minha origem, o X vem para cá. Tá bom? Deu para enxergar? Tá? Não tá aí a caixa, aí tá no R3. Então, esse é o meu domínio. Tá? Então, a minha função F, ela vai fazer o seguinte, ó. Ela vai pegar pontos daqui e vai levar lá na reta. Isso que a minha função F faz. Beleza? Ela pega um ponto aqui, que é um ponto x, y, z, e leva no f de x, y, z. Tudo bem? Tá? É isso que a minha função faz. Tá? E depois eu posso te dar uma cara de uma função qualquer. Poderia ser, por exemplo, x mais y mais z. Ou x sobre y dividido mais o z, fora. Tá? Poderia fazer potência com essas coisas, envolver seno, cosseno, logaritmo. Posso ficar misturando essas coisas aí, tá? O certo é que a função ela faz isso. Ela sai dessa caixa e leva para lá. Tudo bem? Muito bem. Então, se eu dissesse para você, por exemplo... Não vou dizer. Vai ficar ruim de enxergar, deixa. É porque eu imaginei em querer fazer o seguinte, que se você pega um segmento e pega um outro segmento e faz o produto cartesiano de dois segmentos que são perpendiculares, qual é o resultado? Produto cartesiano entre dois intervalos dá o quê? Por isso que eu não queria falar. Olha, se você está no R2, eu vou pegar um segmento bem aqui, ó. Vou pegar esse segmento. E vou pegar esse segmento. Se eu fizer o produto cartesiano entre esse segmento e esse segmento, dá o quê? Não. Produto cartesiano, não é produto vetorial.
dá esse retângulozinho aqui, ó. Tá bom? Dá esse retângulo, tá? Agora, se eu fizesse o produto cartesiano, se eu fizer o produto cartesiano agora entre esse retângulo aqui, tá? E esse segmento com esse retângulo, o que é que dá? Vai dar um paralelepípedo em cima desse cara, né? Certo? Vai dar um carinha bem aqui assim, que eu vou levantar aqui um pouquinho. Vai dar uma caixa aqui, tá? Tá bom? Fizer o produto cartesiano desse retângulozinho aqui com esse segmento. Dá uma caixa dessa. O que eu estava querendo perguntar para vocês é o que dá se eu fizer o produto cartesiano dessa caixa com o segmento aqui que é a imagem. Aí dá uma caixa só aqui no R4. Entendeu? Essa que é a ideia. É isso que eu quero que vocês tentem enxergar. Só que, claro, a gente não vai enxergar. Só quero que vocês tentem imaginar. Tá bom? É uma caixa lá no R4. Tá? O que seria uma caixa no R4? Bem, tem 4 eixos perpendiculares lá e surge uma caixa lá. Tá? Beleza? Então é isso. Tá bom? Se você pega duas coisas unidimensionais, dá uma coisa bidimensional. Se você pega uma coisa bidimensional com uma unidimensional, dá uma coisa tridimensional. Se você pega uma coisa tridimensional com uma coisa unidimensional, dá uma coisa que é de dimensão 4. Tá? Tudo bem? Essa que é a ideia, tá? Muito bem. Agora, eu vou querer fazer o seguinte. Se essa é a região de onde eu estou saindo e eu estou indo lá para a reta, e eu quero pensar nessa função em termos de integração, quero fazer a integral dessa função, qual era o passo que a gente fazia sobre a região de integração? A gente fazia o quê? Tá, na reta, quando você tinha um intervalo fechado, o que você fazia para achar a integral? Fazia a partição desse intervalo, certo? Pega o intervalo e divide ele em um monte de intervalinhos, tá? Faz a partição. Agora, para integral dupla, você tem um retângulo. O que é que você fazia com esse retângulo? Você particionava esse retângulo em um monte de retângulozinhos, certo? E calculava em cima de cada retângulo desse, saía um somatório duplo, lembra? Tá? Agora, nós não temos um retângulozinho, agora nós temos uma caixa. Você tem uma caixa, tá? Você tem, tá aqui, ó, tridimensional aqui. Você tem uma caixa. O que é que você vai fazer com essa caixa? Você vai cortar essa caixa nas 3 direções, tá? As 3 direções perpendiculares aos eixos. E vai surgir o quê? Vai surgir caixinhas, né? Perfeito, vão surgir caixinhas. Então o que você vai fazer é isso aqui, ó. Você vai cortar esse cara. Tá bom? Aí, vou cortar aqui em cima assim. Vou cortar aqui. Aí eu vou cortar aqui assim, ó. Tá bom? Aí corta aqui assim. Tá? Dá para enxergar? Pronto. Cortei um monte de caixinhas. Tá? E vou fazer o cálculo em cima de cada caixinha dessa. Tá bom? Então, quando eu cortar na direção X, quando eu fizer o corte na direção X, eu vou colocar assim, ó, corte em X, eu vou chamar de I. Tá bom? E os índices, tá? E o I vai variar de 1 até M. Beleza? Na direção X. Então, seriam esses cortes assim, tá? Agora, os cortes em Y eu vou chamar de J e vai variar de 1 a N. E os cortes em Z, eu vou chamar de K, vai variar de 1 a L. Tá bom? Então, quer dizer que eu fiz essa quantidade de cortes aqui, tá? Quando eu fizer esses cortes, vai surgir uma certa quantidade de caixinhas, não vai? Quantas caixinhas serão?
MNL. É o produto, tá? Então, iremos subdividir a caixa inicial em LMN caixinhas. Tudo bem? É essa a quantidade de caixinhas que vai surgir. É um produto aqui, tá? LMN. Vou colocar um ponto aqui. Essa é a quantidade, tá? LMN caixinhas. E aí, você acha que a gente vai analisar cada caixinha? Não. O que é que você vai fazer? Pega uma caixinha aleatória, certo? Vou pegar uma caixinha aleatória aí. Suponha que tem uma caixinha lá no meio, lá. Tá? Dá para enxergar que tem uma caixinha lá no meio? Dá, né? Ó. Pronto, pega essa caixinha. Destaca ela. Tá bom? Peguei essa caixinha lá, dei um zoom nela, tá? Eu vou chamar essa caixinha de RIJK. Tá bom? A caixinha RIJK. Peguei lá de dentro ela, tá? Peguei essa caixinha lá de dentro. Tá aqui ela. Essa caixinha RIJK, eu tenho que saber escrever ela. Tá? Você concorda que essa caixinha ela é fruto de um produto cartesiano de 3 subintervalos? Sim ou não? Eu pego um subintervalo de x, um subintervalo de y, com um subintervalo de z, faço o produto cartesiano disso e dá uma caixa. Beleza? Então é isso que eu quero fazer. Então, essa caixa RIJK, ela vai ser o produto cartesiano de x, não vai dar aqui. Então, RIJK, ela vai ser o produto cartesiano de xi menos 1 xi, produto cartesiano de yj menos 1 yj, produto cartesiano zk menos 1 zk. Tudo bem? Estou chamando esse produto cartesiano aí dessa caixinha. RIJK. Tá bom? Uma caixinha aleatória lá, peguei. Ela é aquele produto cartesiano. Tá? Muito bem. Depois que a gente pega... No cálculo 1, a gente pegaria um subintervalozinho, né? Que era o xi menos 1 até xi. E a gente usava todo o subintervalo? A gente escolhia um representante desse subintervalo, não escolhia? Que era um CI estrela, que a gente chamava lá, e calculava a imagem dele, que dava altura ao retângulo fundamental lá. Tá? Mesma coisa a gente vai fazer aqui. Só que aqui eu preciso escolher alguém que está aqui, que está aqui e que está aqui. Então eu vou escolher dessa caixa, eu vou escolher um ponto que vai ser o representante da caixa. Tudo bem? Tá? Então eu vou pegar esse ponto aí. Suponha que esse ponto está lá dentro. Tá bom? Eu vou chamar esse ponto aí, por exemplo, para cada caixinha, escolha um representante. Um representante que eu poderia chamar, como é RIJK, eu vou chamar um representante que vai ser um ponto PIJK, que ele vai ser o quê? Ele vai ser um cara que está aqui dentro, que eu vou chamar de XI estrela, tá bom? Um cara que está aqui dentro, que eu vou chamar de YJ estrela, e um cara que está aqui dentro, que eu vou chamar de ZK estrela. Tá? Esse é representante. Tá bom? Vou pegar esse ponto lá de dentro. Tá? Muito bem. Agora, você faz... tome
Tome a soma tripla de rima. De rima. Então, a soma tripla de rima vai ser a soma. O I eu estou dizendo que vai até M. I de 1 a M. O J eu disse que vai até N. O K vai até L. Da função f do ponto fundamental, x e estrela, yj estrela, zk estrela, vezes o quê? Vezes o quê? Quando nós estávamos no cálculo 1, era a amplitude do intervalo, não era? Era o ΔX, certo? Quando nós fomos para a integral dupla, apareceu o quê? Não. Apareceu ΔX vezes ΔY, que é a área, que é o ΔA. Tá? Agora que nós estamos em integral tripla, quem é que está variando aqui? Não está variando x, y e z? Então é um produto de ΔX com ΔY com ΔZ. E o que é isso? É a variação do volume. É um ΔV. Tudo bem? Então aqui é um ΔV. Beleza? Então a gente vai tomar essa soma tripla de rima. Beleza? Tá? Muito bem. Se por acaso você mandar M, N e L para o infinito, essa soma tripla convergir, você vai definir essa soma tripla como sendo a integral tripla. Beleza? Então, se o limite com M, N e L indo para o infinito da soma tripla de rima convergir, então esse limite de M, N e L indo para o infinito, de I variando de o I até M, o J até N e o K até L, da f de x, i estrela, y, j estrela, zk estrela, ΔV, se esse limite aqui existir, esse limite é a integral tripla de f de x, y, z. Aqui a gente vai colocar lá a gente coloca dv, não, mas dv, e aqui a região que a gente está saindo, eu apaguei. Eu chamei de A, foi? Eu chamei de A essa região no início? Foi A? Então vamos colocar A, dv, tá bom? Então, a integral sobre a região com a variação do volume. Tá? Beleza? Então, essa é a nossa integral tripla. Tá? Aí você deve estar se perguntando como resolver essa integral tripla, né? Como é que a gente faz isso? Você também deve estar se perguntando que quando você estudou a integral dupla, o que era que nós tínhamos lá? Nós tínhamos a possibilidade da inversão da ordem de integração. Lembra? Então, já está afirmado para ti que quando você tem integral dupla, você pode trocar a ordem. De boa. A pergunta é, e na tripla? Será que eu posso fazer isso? A resposta é sim. Você pode fazer isso. Por que sim? Porque você vai enxergar assim, ó.
A integral tripla, eu não vou escrever todos os detalhes. A integral tripla, você vai ter que enxergar ela como sendo uma integral simples com uma integral dupla. Tá? Então você enxerga assim, ó. Integral com uma integral dupla. Você enxerga assim. Olha, essa aqui é uma integral simples, essa aqui é uma integral dupla. Na integral dupla, tu não pode trocar? Então você pode trocar aqui. Beleza? Então imagina que aqui está dy dz. Então você pode trocar. E depois você poderia, por exemplo, enxergar a nova integração. Imagina que esse aqui continua em x, essa aqui agora está em z, e essa aqui agora está em y, tá? Imagina que está assim agora. Tá bom? Então, qual é a nova coisa que tu fazes? Tu pode simplesmente pegar só essas duas aqui e trocar aqui entre elas. E depois fixar a outra. Tá bom? Então, não tem problema nenhum. Na integral tripla, as mesmas coisas que você já verificou para integrais duplas também funcionam aqui. Tu pode fazer essas trocas, essas iterações entre as integrais. Tá ok? Qual o cuidado que tu vai ter que tomar? É que quando tu fizeres o processo de integração, claro que pode ser que os limites de integração sejam constantes. Se os limites forem constantes, não tem problema nenhum, só faz a integral de boa, só verifica qual é a parte mais fácil para ser feita e vai fazendo. Agora, se os limites de integração aparecer variáveis lá em cima, suponha que o limite de integração é assim, você está integrando em y, tá? E está sendo de 0 a x. Tudo bem? Você não pode ter integrado já em x, porque senão a tua conta vai terminar com x no final. Entendeu? Tu tem que deixar o processo de integração de x para o final, para resolver o problema dessa variável que apareceu lá no limite de integração. Tá? Se por acaso, nos limites de integração, está aparecendo y, tu não pode integrar logo em y. Tu tem que deixar a integração por y para o final. Então, sempre para e observa. Como é que estão os limites de integração? Tem x? Então, eu já sei que eu não posso integrar primeiro em x. Tem y? Já sei que eu não posso integrar primeiro em y. Eu tenho que fazer as iterações de forma a deixar essa variável sempre para o final. Ok? A gente vai fazer os exercícios. Porque tu não vai chegar no resultado. Mas o que tu queres é um número. Porque são integrais definidas. Entendeu? Não é uma integral genérica. Que a gente chamava... Sem os limites de integração, né? Você tem os limites de integração, então vai dar um número. Entendeu? Muito bem. Vamos fazer os exemplos. Vamos colocar uma para vocês se empolgarem. Vamos fazer o seguinte, vamos calcular a integral tripla sobre a região B de x, y, z quadrado, dv. E essa região B, ela tem a seguinte característica. O x está entre 0 e 1. O y está entre menos 1 e 2. E o z está entre 0 e 3. Tá? Então é isso. Falar em probabilidade, eu lembro que tinha um problema em uma disciplina que eu fiz, que foi... Eu acho que era análise geométrica, o nome da disciplina que eu fiz no doutorado, e era um professor mexicano que dava aula para a gente. E um dos problemas da tese dele era determinar a existência de um certo objeto geométrico em um espaço lá que ele estava estudando. E se ele encontrasse esse objeto geométrico, ele resolvia o problema. Aí a resposta dele foi... não me recordo exatamente, mas a resposta dele era uma resposta probabilística. Então, ele não conseguia exibir que esse objeto existia e que estava naquele espaço, mas que a probabilidade daquele objeto existir, de estar naquele espaço, era de 0,8, por exemplo. Então, essa foi uma das melhores soluções que já se chegou até agora. Não se garante que o objeto está lá,
mas a probabilidade dele estar é grande. É 0,8. Porque o máximo é 1, né? Então a probabilidade é grande. Então tem mais chance de ter a resposta do que não ter. Então, certamente outros matemáticos estão lutando e estudando para provar que realmente esse objeto existe. Alguma hora alguém vai descobrir existe de fato, mas até agora o resultado era apenas probabilístico. Ele não era um resultado exato, tá? Essas coisas existem muito, tá? É legal. Muito bem. Então vamos lá. Como é que a gente vai fazer esse problema? Como é a sua região de integração? É uma caixa, certo? Uma caixa. Então me diz como vai ficar aqui. Não sei, vocês têm que fazer. Então pronto, se é dx, dy, dz, então vai ficar como? De zero... Ah, porque tu quer colocar o dz no final. Tá. De 0 a 3. De menos 1 a 2. Integral de 0 a 1. X, y, z quadrado. Dx, está colocando dx porque essa é a variação de x. Dy, porque a próxima variação é em y. E dz, porque a próxima variação está em z. Tá bom? Aí como é que resolve isso? Cálculo 1. Você já fez. É? Por isso que eu disse que ia colocar um exercício para empolgar vocês. Né? Então vamos lá. Vai ficar integral de 0 a 3, de menos 1 a 2. Aí tu tens que integrar essa função em relação à variável x. Então, y e z são constantes. Então, qual é a integral disso aqui em relação a x? Isso aqui é x quadrado, y, z quadrado, sobre 2. Isso, você coloca os limites de integração. Tu vai colocar 0, 1. Tu não vai colocar 0, 1. Tu tem que colocar x igual a 0, x igual a 1. Não esquece que tem outras letras aqui. Tu tem que especificar o que é que tu estás fazendo. Ah, mas isso é muita chatice. Eu sou chato. Sou chato. Aí vai ficar dy, dz. Tá bom? Agora sim, você substitui o 1 aqui, vai ficar y, z quadrado sobre 2. Você substitui o 0, vai dar 0. Então vai ficar só y, z quadrado sobre 2. Tá? Vamos continuar. Então vai ficar integral de 0 a 3, integral de menos 1 a 2, de yz quadrado sobre 2. Isso, dy, dz. E agora? Integra em y, tá? Se você vai integrar em y, o z é constante, né? Então isso aqui vai ficar 0,3, integrando em y, fica y ao quadrado, z quadrado sobre 4. E y variando de menos 1 a 2 dz. Tá? Isso aqui é igual a 0,3. Eu sei que está aparecendo isso aqui um certo preciosismo para vocês, tá? Mas acredite, eu quero muito que vocês façam isso para o bem de vocês, tá? Não é porque a gente quer tirar pontos de vocês, não é isso. É porque assim, na hora da prova, do momento de tensão, você vai olhar aqui só 0, 1, você pode simplesmente esquecer que você integrou em x e acabar substituindo em y, ou substituindo em todo mundo. Aí já foi, no momento de distração já era, tá? Porque tu não vai perceber o erro que tu fizeste. Faz isso, porque a primeira coisa que tu tem que fazer na hora da prova, não confia em ti, tá? Não confia. Confia que tu sabe, mas não confia muito, tá bom?
Você faz, depois vê de novo. A gente costuma cometer erros, tá? Olha lá. Substituindo 2, mas apesar que você não pode confiar em você, mas a outra pessoa que você tem que desconfiar mais ainda é da pessoa que está do seu lado. Tá? Não olha. A prova é diferente. E vou dizer mais ainda, detalhe da prova. Detalhe. Eu sei que tu é curioso e tu vai tentar fazer isso. Eu quero ver se é diferente mesmo. Quando tu olhar, tu vai achar que é igual. Mas eu coloquei uma sutileza que torna diferente. É uma sutileza. É uma sutileza mesmo. Quando tu olhar as provas, tu vai dizer, mas peraí, é tudo do mesmo jeito? Não. Se tu não ler direito, tu vai te ferrar. Então tu tenha muita atenção na hora de ler. Aí, os curiosos estão assim, caramba, agora que eu vou querer olhar mesmo. Não faz isso, que a gente vai tomar a tua prova, tá? Para com isso. Deixa para tu olhar depois, né? Depois tu faz isso. Vai. Substitui o 2. Tu vai substituir o 2 onde? No Y. Substitui o 2 aqui. Isso aqui vai dar 4, né? Já tem um 4 aqui. Vai embora, vai sobrar só Z quadrado. Menos. Substitui o menos 1. Vai dar 1. Vai dar 1 quarto, né? Vai ficar Z quadrado sobre 4. Isso, DZ. Aí tu já pode juntar essas coisas aqui, né? Porque aqui vai dar 4, com menos 1 vai dar 3, né? Então vai dar 3Z quadrado. Isso aqui de 0 a 3. 3Z quadrado sobre 4, DZ. Aí você integra aqui, vai dar o quê? 3Z ao cubo sobre 3 vezes 4, né? E isso, aqui sim tu pode colocar só isso. Porque só tem essa variável agora, tá? Cancela logo aqui, substitui o 3, 3 ao cubo dá 27, então vai dar 27 sobre 4. Tá bom? Então esse é o valor desse processo de integração, tá? Vamos lá. Se não tivesse isso aqui, se não tivesse essa parte, seria o hipervolume. Se não tivesse essa parte, seria o hipervolume. Como tem essa parte, a gente não é o hipervolume. Lembra quando a gente calculava as áreas lá, em cálculo 1? Quando acontecia coisas assim, a gente pedia para integrar daqui até aqui, que essa parte anulava uma parte daqui. Tá bom? A mesma coisa vai acontecer devido a essa parte aqui. Tá? Olha, como o y tem uma região que ela é negativo, imagina, o x sempre é positivo, z sempre é positivo, então ele vai tornar isso aqui em alguma hora negativo. Entendeu? Então teria esse problema. Então, o resultado não vai te originar o hipervolume. Beleza? Tá? Não é só o resultado de uma integral tripla. Tá bom? Assim como lá no cálculo 1 a gente se perguntava, mas o que é isso? É o resultado de uma integral. Tá? Tem que ver qual é o contexto. O que é o contexto? É uma força que está sendo aplicada e um atrito que está anulando essa força? Não sei. Tá bom? É uma corrente elétrica que está passando e o cabeamento que não é adequado e faz com que essa corrente se dissipe de alguma forma? Não sei. Tá? É alguma coisa. Mas o contexto exato aqui não é de hipervolume. É outra coisa. Tá bom? Precisa analisar o que é que está sendo perguntado no problema. Vamos para um outro exercício? Deixa eu ver quanto tempo eu tenho. Tá, tem tempo. Vamos fazer esse problema aqui. Faça agora. Suponha. Foi você, né, que pediu para integrar assim, não foi? Não quero fazer assim. Se eu quisesse fazer,
dy. Colocasse o dx para o final. Vamos colocar o dx para o final, tá? Então vai ficar assim, ó. O dx vai ser o último agora, hein? A função é a mesma. X, y, z quadrado. O dx vou deixar para o final. Então vai ser dy, dz, dx. Tá? Então o dy aqui é o primeiro. O dy vai de menos 1 a 2. O dz de 0 a 3. E o dx de 0 a 1. Tá? Aí você integra 0 a 1, 0 a 3. Quero integrar em y. Então vai dar x, y quadrado, z quadrado sobre 2. Isso de menos 1 a 2. dz dx. Substitui o 2. 2 ao quadrado dá 4, dividido por 2 dá 2. Então isso aqui vai ficar de 0 a 1, de 0 a 3, 2x z quadrado, né? É isso, né? É. Substitui agora o 1. Não, menos 1, né? Faltou um menos bem aqui. Menos 1. Substitui menos 1 aqui. Vai dar 1, então vai ficar x z quadrado sobre 2. Então vai ficar menos x z quadrado sobre 2. Tá bom? Isso dz dx. Agora, dá para te juntar isso aqui, né? Vai dar 4 com menos 1 dá 3. Então, vou reescrever já sendo 3 aqui. 0,1, 0,3, 3x z quadrado sobre 2. dz dx. Pronto, agora eu vou integrar em z. 0,1, integrando em z, vai ficar 3x z ao cubo sobre 3 vezes 2, né? Isso, z variando de 0 a 3. dx. Dá para descancelar esse 3 aqui. 0 a 1. Vamos substituir o z igual a 3. Vai ficar 27, né? 27x sobre 2. E é isso, né? Quando eu substituir o 0, dá 0. Vai ficar dx. Agora você integra em x. Vai ficar 27 x quadrado sobre 4, né? Isso de 0 a 1. Substituindo 1 vai dar 27 sobre 4 e o outro dá 0. Exatamente o que nós tínhamos achado, né? Tá bom? Aí, para os incrédulos, né? Ah, e se fizesse primeiro x, depois z e depois y? Faz. E se fizesse z, depois x e y? Faz. Faz. Mata a tua vontade. Não esquece que tu tem prova sexta. Tá bom? Então, você pode ficar trocando as ordens, não tem problema nenhum, desde que sejam só números. Tá? Se por acaso aparecesse bem aqui um x, eu não poderia colocar dx no final. Deu para entender? Tá? Na verdade, eu não poderia colocar o dx logo aqui no início. Eu deveria colocar ele no final. Tá? Senão, não vou conseguir resolver. No final vai aparecer uma letra. Tá? Aqui era menos 1 a 2. Então, se apareceu letra, esse é o cuidado que tem que tomar. Muito bem. Agora a gente já apresentou para vocês como é que funciona o processo de integração numa caixa, né? Vamos lá. Então, superfícies cilíndricas.
Agora, o que eu quero fazer? Eu quero trabalhar com superfícies cilíndricas. Lembra que a nossa região de integração, eu disse para você que era uma caixa. Agora, eu vou te dar uma superfície cilíndrica. Tá? O que eu quero dizer com superfície cilíndrica, entre aspas, tá? Vou colocar aqui entre aspas, porque o topo não vai ser paralelo. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, que olhando de cima, você vai poder olhar o objeto de cima e você vai enxergar o exato contorno do objeto. Tá? Deixa eu tentar ser bem claro contigo. Imagina um ovo. Imagina um ovo. Quando você olha de cima para o ovo, olhando de cima uma superfície oval, você não enxerga, por exemplo, esse ponto. Esse ponto, você não enxerga. E esses pontos, eles estão na lateral do ovo. Aí tu pode dizer assim, mas o que é a lateral do ovo? Tá bom, vou cortar aqui então esse ovo, vou transformar ele no ovo da Páscoa. Tá? Cortei agora aqui, agora tu tá vendo que esse é o fundo, esse aqui é o topo, tá bom? Então, olhando de cima, esse ponto está na lateral do ovo, mas eu não enxergo ele. Beleza? Então, o que eu quero definir como superfície cilíndrica é quando eu olhar essa coisa, eu consigo enxergar como um todo. Ela é linha reta. Beleza? Então, isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que o contorno ele pode ser feito sempre por retas. Tá? Então, é como se eu fizesse assim. Aqui eu tenho um plano. Eu vou pegar aqui uma reta perpendicular ao plano. Tá? Pega uma reta perpendicular ao plano. Tá bom? E essa reta perfura o plano nesse ponto. Eu vou pegar uma região desse plano. E vou me divertir com essa reta. Eu vou pedir para essa reta percorrer o contorno ao longo. Percorrer todo o contorno dessa região D. Tudo bem? É isso que eu vou fazer. Então eu vou dizer assim, reta, faz isso. Quando ela percorrer todo esse contorno, vai surgir aqui uma região que a gente chama de região cilíndrica. Tá? Tudo bem? Tá? Imagina um cilindro. Só que não enxerga que cilindro é base circular, tá? Isso é na matemática básica. Região cilíndrica é uma região em que o lado é formado sempre por retas. Tá bom? Beleza? Não precisa ser necessariamente uma circunferência embaixo. Tá? Pode ser uma outra superfície. Então, vai surgir aqui uma coisa, né? Vai surgir uma coisa assim, ó. Tá? Vou colocar aqui mais fraquinho, mais fraquinho. E quando eu pegar desse lado aqui, vou colocar mais intenso. Tá bom? Imagina que surgiu aqui um objeto. Dá para enxergar esse objeto? Tá? Agora imagina, vamos imaginar mais ainda, que essa região do chão aqui, ela é uma região plana, certo? Ela está nesse plano. Só que ela é uma projeção dessa. Eu não quero necessariamente que isso aqui seja plano. Eu posso simplesmente dizer que isso aqui é um negócio que está fazendo uma ondinha assim no ar. Tipo gráfico de uma função. Tá bom? Não é necessariamente plano. Tá? Da mesma forma, eu vou fazer aqui. Ó. Vou fazer aqui pegar aqui uma região que não necessariamente é plano. Tá bom? Então, no fundo, o que eu quero fazer é pegar um objeto. Eu vou pegar esse objeto e vou colocar para cá. Está aqui esse objeto. Tá? Ele tem uma coisa que eu vou chamar de uma tampa dele. Tá? Ele tem uma tampa lá. A projeção dessa tampa dessa região D. Olha outro colega. Essa tampa é região D. Tá bom? E o fundo dele aqui, o fundo dele, ele só tem a mesma projeção que a parte de cima. Mas ele não é igual à parte de cima. Tá bom?
Então eu vou colocar aqui o fundo dele, eu vou colocar aqui de propósito, eu vou colocar assim, ó. Tá bom? Tá aqui. Isso aqui é o fundo dele e esse aqui é a tampa, tá? Mas quando eu projeto os dois, aqui no plano, dá a mesma região. Ficou claro? Tá? A projeção desse é esse, a projeção desse é esse. Tá? Tudo bem? Muito bem. Esse carinha aqui eu vou chamar de região D. Como eu disse para você que esse aqui é a imagem de uma função, eu disse que esse aqui também é a imagem de uma função, eu vou chamar isso aqui, que é o gráfico de uma função U2. Isso aqui eu estou em R2. E é U2 dos pontos de D. Essa função U2, ela sai de D e vai para R. Então, ela pega pontos x, y e leva em U2 de x, y. Então, aqui é uma função U2 de x, y. Tá bom? Da mesma forma, aqui, essa região, eu vou chamar de U1 de x, y. Tá claro? Tá? Então, se nós olharmos agora que, se eu considerar que esse cara aqui é o eixo Z, esse cara aqui é o eixo Y, e esse cara aqui é o eixo X, então quer dizer que essa região aqui, essa região E, ela é o quê? Ela é limitada por U1 e U2 na direção Z, tá? E x e y estão aqui dentro da região D. Ficou claro isso? Tá? É isso que eu quero dizer. Então, a gente vai começar a pensar num processo de integração agora, em que os nossos limites, agora há pouco, eles eram limites assim, ó, limites com constantes. Agora, você está vendo já aqui que em Z, os limites vão estar entre U1 e U2. Não vai ser mais constante, vão ser funções. Tá bom? Então, esses serão os limites, tá? Então, é isso que a gente vai trabalhar agora. Então, esse é o primeiro tipo de região geral. É o primeiro tipo onde os topos são gráficos de funções. Aqui é o 4. Dois, 3. Tá. Então, tudo bem até aqui, né? Agora, vamos melhorar esse negócio. Suponha. Agora já vou começar a desenhar o espaço. Agora há pouco eu comecei com o objeto, projetei o objeto e coloquei o espaço. Agora eu vou colocar o espaço, depois eu vou colocar o objeto do jeito que eu quero. Tá? Então, eu vou colocar o espaço aqui. Imagina aqui x, y e aqui z, tá bom? E eu vou desenhar aqui o objeto. O objeto eu vou tentar... Deixa eu ver como é que eu consigo fazer aqui. Ele vai ser cilíndrico, no sentido que eu expliquei aqui para vocês, tá? Cilíndrico assim. E vai ter aqui a parte do fundo dele, tá? Vai ter aqui a tampa. Tá bom? Vai ter a tampa. E quando eu projetar isso aqui, no plano XY, quando eu fizer essa projeção, eu vou fazer uma projeção que faça o seguinte. Que faça... deixa eu pontilhar aqui.
A projeção, ela vai ser nessa direção aqui, que eu vou chamar de A, nessa direção B, ela vai ser constante A, ela vai ser constante B, e aqui vai ter alguma curva. Tá bom? Eu estou dizendo que ela é constante em A, constante em B, e aqui é uma curva. Você concorda que essa curva aqui é uma função que depende de x? Vê se você... Eu vou tentar pegar esse cara aqui. Imagina que eu vou pegar essa parte, só o plano, eu vou tirar do quadro, tá? Eu vou colocar bem aqui. Tu tá vendo isso? O y vai vir para cá. O x vai vir para cá. Tá bom? Olha lá. Eu pego isso, eu tiro do quadro, eu giro um pouquinho e coloco aqui, tá? Quando eu fizer isso, essa curva que você está vendo aqui, ela vai ser uma curva crescente aqui. Tá bom? Essa curva é bem aqui, ó. Essa aqui, tá? Isso aqui não é uma curva crescente? Então ela é uma função que depende de quem? De x. Então eu vou chamar isso aqui de G1 de x. Tá bom? Essa aqui da mesma forma, ó. Essa aqui é uma decrescente, ó. Então essa aqui vai ser uma coisa que fica por aqui assim. E eu vou chamar essa aqui de G2 de x. Deixa eu cortar aqui. Então, essa região aqui, vê se você concorda comigo. Esse carinha é o A, que é esse cara. Esse carinha aqui é o B, tá bom? E essa região, em termos de integral dupla, ela é o quê? O x está variando onde? De A até B. O y está variando onde? De G1 de x até G2 de x. Tá bom? E o z? Como está o z? O z ele está variando do fundo até a tampa. E eu estou chamando o fundo, eu estou chamando de U1 de xy. E a tampa de U2 de xy. Tudo bem? E o z está variando de U1 de xy até U2 de xy. Tudo bem? Então, esses são os limites de integração da sua integral tripla agora. Tá? Então, vamos escrever isso. Então, antes da gente escrever isso lá, vê se você concorda. Esse aqui, essa integral tripla sobre E, que é a sua região aqui, a sua região toda aqui essa integral tripla de f dv, ela é o quê? Ela pode ser vista como sendo uma integral dupla sobre D, tá bom? Uma integral dupla sobre D de uma integral simples, que está variando de U1 até U2, da sua função f, tá? Só que o 1 até o 2 é variação de z, certo? Tá? Então, dz, você fecha aqui o colchete, tá? E agora você tem dA. Já que quando você está aqui, é dA? É, dA, que é em termos de área. Que é a variação da área na região D. Tudo bem? Isso se você estiver simplesmente pensando só no fundo e na tampa. Agora aqui nós evoluímos. A gente está pensando agora no fundo, na tampa e no contorno muito específico da projeção.
Aqui nós não sabemos como é esse contorno da projeção. Por isso que a gente colocou só uma integral dupla aqui, ó. Tá? Aqui a gente já sabe como é o contorno dessa projeção. Tá? É um contorno constante, constante, função, função. Tá? Então, nesse caso, a sua integral tripla, f de x, y, z, dv, vai ficar o quê? Sempre no final você coloca as suas constantes, tá? Então, de A até B, aí vem de uma variável, g1 de x até g2 de x, aí vem de duas variáveis, u1 de xy até u2 de xy, isso na sua função f, x, y, z, aí você coloca aqui, já que esse aqui é a variação de z, né? Então é dz, esse aqui é a sua variação de y, então aqui entra dy, e por último é a sua variação de x, você coloca dx. Tudo bem? Tá? Ficou claro? Então, qual o grande problema? O grande problema, então, se resume a conseguir enxergar a sua região de integração. Esse vai ser o problema-chave. Não é calcular a integral. Porque vocês viram que a gente resolveu uma integral aqui agora há pouco? Tá certo que era uma integral simples? Tá, vai. Era simples a integral. Mas assim, com pequenas técnicas de integração você vai conseguir resolver as contas. Tá? Mas a grande dificuldade aqui é como é que tu vai enxergar esses caras. Entende? Essa que é a grande dificuldade. Quem são essas funções? Esse aqui vai ser um pouco mais simples, né? Já que são constantes, né? Teoricamente vai ser mais simples. Então a grande dificuldade está aqui. Tá? Repito, o curso de cálculo ele não vem para te dizer como resolver todos os problemas de cálculo da sua vida. Não, não é para isso. Ele vem para te dizer que é possível fazer essas contas. Tá? Mas é um norte. Está te dando o norte. Está te dando como resolver as coisas. Não se iludam. Tem problemas que você não vai conseguir. Vamos calcular isso aqui. A integral tripla de z dv, tá? Onde esse z eu quero que seja um 12 de xy e a minha região ela está no primeiro octante, tá? A região no primeiro octante. Aí tu tens que lembrar que o octante é o espaço. Você está no espaço R3, né? Então o primeiro octante é aquele onde x, y e z são positivos, tá? Esse que você precisa lembrar. E não, peraí. Tu quer integrar z, tá? Integrar só z. E esse z ele está limitado da seguinte forma. Vamos tentar fazer aqui. O espaço E, ele é x, y, z, com esse x maior ou igual que 0, menor ou igual que 1, o y menor ou igual que x, maior ou igual que 0, e o z menor ou igual que 12xy, maior ou igual que 0, tá? Ok, vamos fazer isso. O nosso intuito não vai ser resolver a integral. O nosso intuito vai ser conseguir enxergar isso aqui. Eu quero integrar em E. Tá? Quem é esse espaço? Isso que eu quero saber. Tá bom? Como é que eu vou desenhar isso? Vamos tentar enxergar isso. Olha, se está no primeiro octante, está nesse octante que está para ti aqui. Tá?
Que o x aqui é positivo, o y é positivo, o z é positivo. Está nessa parte, tá bom? Deixa assim só para tu saber que está nessa parte da frente. Agora, eu vou dar um giro nisso. Eu vou dar um giro para a gente conseguir desenhar melhor, tá? Eu vou pegar esse cara e vou girar assim, tá bom? Vou trazer esse eixo mais para cá. Eu vou pegar esse eixo e vou empurrar lá para trás, tá? Vou fazer o giro assim. Segura aqui e vou só girar assim, tá bom? Vou manter o eixo Z, tá? Então vou empurrar esse cara mais lá para trás e o X vai vir mais para cá. Então, X, Y, Z. Deu para entender a movimentação que eu fiz? Tá? Só peguei isso aqui e girei um pouquinho, tá bom? Cheguei aqui. Agora, ele diz o seguinte, que está limitado entre 0 e 1. Olha, se esse aqui é o x, de 0 até 1. Vou marcar aqui 1. Então, eu sei que está limitado aqui nessa região, de 0 até 1. Vou marcar aqui de 0 a 1, de 0 até 1. Então, eu vou deixar isso aqui como referência, que é o que a gente está acostumado, e vou sempre tentar transferir para cá o desenho, tá? Agora, ele diz o seguinte, está limitado também... O y está limitado entre 0 e x, tá? 0 e x é difícil enxergar aqui, né? Então, vamos enxergar no R2? No R2 é isso aqui, né? Tá? Essa aqui é y igual a x. Se ele está dizendo que é entre 0 e x, então é entre esse eixo e a bissetriz, tá? Então, seria essa região aqui, tá bom? Essa região. Como ele diz que é primeiro octante, é essa região mesmo, não posso vir para cá, tá? É aqui que o x e y estão positivos. Então, eu vou passar aqui a bissetriz. É de 0 a 1 e de 0 até a bissetriz. Tudo bem? Então, é essa região aqui. Tá? Agora, eu vou tentar desenhar isso para cá. É isso, né? Tá bom? É essa região. Ela está no chão ainda, tá? Então, ela está limitada por essa região do chão. Agora, eu tenho que ver y igual a x. Isso aqui, se eu estou em R2, é uma reta, certo? Se eu estou em R2, é uma reta. Mas se eu estou em R3, ele é o quê? Y igual a x. Ele é um plano, você concorda? Ele é um plano, tá? Então, esse cara aqui... Ele é um plano que ele passa exatamente aqui pela bissetriz e corta exatamente aqui, ó. Dá para imaginar? Ele corta aqui exatamente em cima do eixo Z e corta bem no meio. Tá? É esse plano. Então, você tem que enxergar que tem um plano que está cortando aqui. Esse plano ele está bem aqui, ó. Está cortando aqui, tá? Eu vou tentar pontilhar ele aqui. É esse plano aqui, tá bom? Ele corta aqui, tá? Tem esse plano que está cortando aqui. Só que quando eu disse para você x igual a 1, na reta ele é um ponto, no plano ele é uma reta. Tá bom? No plano ele é uma reta. E no R3 ele é o quê? Ele é um plano. Então tem um plano bem aqui, ó, cortando aqui. Tudo bem? Então tem um plano bem aqui. Vou tentar cortar aqui assim, tá? Beleza? Consegue perceber aí? Tem um plano em pé aqui, tem um plano lá atrás deitado, tá? Um plano em pé também lá e um plano em pé aqui. Tá? E tem um chãozinho aqui. Já dá para perceber que tem tipo um triângulozinho assim? Tá? Mais ou menos isso. Não tem nenhuma área aqui assim. Tá. Beleza, essa região. Agora, o que está nos faltando? Está nos faltando isso aqui. Deixa eu ver quanto tempo eu tenho. Está faltando isso aí. Eu tenho 4 minutos. Esse cara, 12xy. O que é isso? Vamos tentar imaginar. X é positivo, certo?
Y também é positivo. Se fosse x, daria o quê? Daria x². Se fosse y, daria y². Então é uma coisa que se assemelha a uma parábola, concorda? Tudo bem? Tá? E ele, quando eu chego perto da origem, não dá zero? Então é uma coisa que ele faz assim, ó. Aí ele faz aqui assim. Dá para imaginar? Então, a sua região de integração... Imagina uma pista de skate. Imagina uma pista de skate, só que ela não é retangular. Enquanto você está aqui em cima, ela é largona. Enquanto você vai descendo, ela vai estreitando. É isso, tá? É essa pista de skate, tá bom? Então, é essa região que tu queres integrar. E é isso que eu queria que você enxergasse. Tá bom? Essa é a parte mais complexa. A integrar é fácil. Só substituir os limites e fazer a conta. Tá? Bons estudos, bom descanso para vocês. Até semana que vem, nossa última semana. Tchau, tchau.